Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Danilo Martins, estamos aqui para mais um vídeo, hoje com os jogos da UEFA Champions League, da Capital One Cup, que é a Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup, e também com dois jogos da Copa do Brasil, os dois da semifinal, que nós teremos aí o início hoje, com Fluminense, Corinthians, São Paulo e Flamengo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever no canal, porque é muito importante sua presença aqui com a gente todos os dias, beleza? Então bora começar aí, nós teremos jogos muito bacanas hoje, jogos decisivos que prendem o público e que começam aí a trazer muita audiência na Champions League, com três jogos aqui, são os jogos pré-fase de grupos. Teremos Trabzonspor e Copenhagen, Dinamo de Zagreb e Bodo e PSV e Rangers. Nós começaremos com Trabzonspor e Copenhagen, um jogo entre duas equipes que têm suas peculiaridades, seus pontos positivos e seus pontos negativos. O Trabzonspor é o atual campeão turco, é uma equipe chata, é uma equipe que eu até esperava mais nessas fases qualificatórias e que vem de derrota para o Copenhagen por 2-1. É um confronto, pessoal, que na minha visão eu até queria pegar alguma coisa aqui no Trabzonspor para vencer. Só que acaba que para mim se torna uma partida meio difícil de prever isso, porque se chegar no final do jogo o Trabzonspor não fizer o gol, acaba que ele vai tomar muito contra-ataque, vai deixar muito seu campo de jogo aberto e às vezes a gente perde menos 0,25 muito por conta do resultado da primeira partida. Então, diante disso, como eu estou num cenário mais fechado aqui, tendo que ter muita cautela por conta do que foi a primeira partida, 2-1 do Copenhagen, e também por não confiar tanto no Trabzonspor, principalmente porque não conta com o Hamsik, com o Visca, que são jogadores também importantes para a equipe, eu vejo aqui o over-limit nesse jogo, caso o Trabzonspor esteja sendo eliminado, beleza? Então, se o Trabzonspor estiver sendo eliminado e precisar de apenas um gol, isso é importante, apenas de um gol, para levar a partida para a prorrogação, pode entrar no overlimit. Caso contrário, não. Se o Trabzonspor estiver perdendo por 1-0, não entrem. Se tiver empatado, pode entrar, por exemplo. Na verdade, aqui o único resultado que a gente entra no overlimit é se o jogo estiver empatado, tá? Então, eu vou deixar uma regra já definida aqui. Entrem no overlimit se o jogo estiver empatado, porque aí o Trabzonspor vai com tudo para cima, se abrir, e ou ele faz ou ele toma, tá certo? Já Dinamo de Zagreb e Bodo Glimt, que nós temos aqui o Bodo, que é o queridinho da galera da Noruega, nós temos uma partida muito interessante aqui. Por quê? O Dinamo Zagreb é um time mais cascudo, que vem de uma derrota por 1-0 na primeira partida para o Bodo. Eu queria até confirmar esse resultado, mas eu tenho quase certeza que foi 1-0. Estava aqui isso, 1-0 na partida de ida. Mas o Dinamo Zagreb tem bons valores e tem um elenco bacana que pode sim dar a volta por cima hoje. Eu acredito nisso? Não, eu acredito que o Bodo Glimt passa. Mas o que acontece? Eu queria bancar também o handicap mais 0,75 do Bodo Glimt aqui. Mas se o Dinamo Zagreb fizer 1-0, por exemplo, qual é o risco da partida morrer e ir para prorrogação? Porque o resultado de um gol sofrido para o Bodo Glimt hoje, né, de um gol perdendo por um gol, leva a partida para prorrogação, e dependendo da altura que esse gol for sofrido, né, um 2-1, 1-0, a partida pode se encaminhar aí para um lugar comum de ambas as equipes, que é a prorrogação. O que eu gosto desse confronto? Eu vejo um grande exagero aqui nas linhas no mercado de gols, tá? Eu acho que estão colocando esse over muito para cima, esquecendo que esse jogo será um pouco tenso, que o Bodo vai jogar fechadinho e que tem sido uma equipe que tem sofrido até razoável número de gols. Acaba sendo um time que sofre poucos gols no caso, né? Ó, ele vem de um empate 2-2 com o Rancan, mas ele sofreu nenhum gol de Dinamo Zagreb na partida de estreia, sofreu um gol só do Sarpsborg, se eu não me engano. Eu acho que esse time é o Sarpsborg. Empatou com os Žalgiris Vilnius 1-1. Então, basicamente, ele nos jogos decisivos, ele tá sendo um time bastante under, né? Você pode falar, ele goleou os Žalgiris em casa, ele goleou o Linfield, mas até contra o Linfield fora de casa, ele tomou apenas um gol e não fez nenhum. Então, pra mim, hoje é um jogo bem fechado, é um jogo do Bodo se defendendo bastante e o Zagreb também tomando bastante cuidado. E aí, se o Zagreb fizer 1-0, por exemplo, bate aquela dúvida, né? Vamos pra cima ou vamos ficar aqui atrás? E o jogo fica mais ou menos na igualdade ali. Por isso que eu vou no mercado de menos de 3/13,5 gols, que é o menos de 3,25 gols a 1,68. Acho um mercado interessante aqui, porque a gente tem muitos placares previsíveis nessa partida que cobrem a nossa aposta, né? 1-0 para ambos os lados, 0-0, 1-1, 2-1 para ambos os lados, 2-0, 3-0. Então, assim, a gente tem que ter 4 gols no jogo para tomar um fumo aqui. E basicamente teria que ser 2-2, 4-0 de Dinamo de Zagreb ou 3-1. E eu acho que desses resultados que eu falei, basicamente só o 3-1 é que aparece como uma
possibilidade até que alta no horizonte. Já PSV e Rangers, nós teremos um confronto muito peculiar aqui, né? Duas equipes que jogam pra cima, que todo mundo espera over, mas o que eu falo, nesses jogos geralmente que todo mundo espera over, as linhas também estão pra over, né? Então, vou entrar no over 1,5 lá na frente, vou entrar no ambas marcas lá na frente. Você já está embutido numa análise de que a partida, ela também vai demorar pra chegar nesse over 1,5. Então não gosto muito de gols aqui, apesar de ser uma partida que, na minha visão, pode se descambar para os gols. Eu vejo o PSV aqui colocado como muito favorito e eu não acho realmente que seja tão favorito assim. O time do PSV não é do nível do Ajax, que é o grande favoritinho da Holanda, e o Rangers tem um processo de construção de seu elenco muito bacana. É verdade que o time perdeu o Steven Gerrard, que era o principal treinador da equipe aí nos últimos anos, que reconstruiu o time, mas esse handicap mais um do Rangers para mim aqui é um handicap esticado na minha visão, tá? Porque se o time colocasse aqui, eu acho que daria aqui uma odds justa no MR do PSV. Então jogando muito lá pra baixo, uma partida que tende a ser tensa, porque o primeiro jogo foi 2-2, e tende a ser uma partida que o Rangers é um time muito bravo, né? Muito raçudo, então é um time que vai muito pra cima, que tem muita força de vontade. É verdade que não tem a mesma técnica que o PSV, mas tem uma torcida que acompanha muito o time, que coloca o time muito pra cima, e mesmo fora de casa eu tenho certeza que os caras estarão na Holanda. E é um time muito aguerrido, é o futebol escocês que tem aquela vontade de ir pra cima. Então o Rangers voltou a ser o que era antes, isso é um pouco perigoso pro PSV. Por isso que eu vou de mais um Rangers aqui a 1,80. Todas as minhas bets hoje, pessoal, são com minha unidade, tá, na Champions League. Wycombe e Bristol City, nós temos o Wycombe aqui com diversos desfalques de jogadores poupados para Capital One Cup. E o Bristol City é um time da segunda divisão que está lutando para subir para a primeira, já tem um projeto bacana vindo de outros anos, então assim, é um confronto entre uma equipe que tende a vir titular contra um time que está desfalcado e anunciou provavelmente os reservas. O que eu vou fazer, de novo eu tô falando, lá no meu canal gratuito eu vou passar uma análise pré-live, tá? Antes do jogo começar ali 5 minutos antes, do que eu vou fazer nesse jogo, mas então é bom você estar lá, porque tem chance de nós termos uma entrada no Bristol City, mas é bom tomar um pouco de cuidado aí antes dos jogos. Fluminense e Corinthians, jogo importante para ambas as equipes na Copa do Brasil. O Fluminense que larga aí como favorito nas casas de aposta contra o Corinthians, né? O primeiro jogo da semifinal. O Fluminense vem jogando um bolão com o Diniz. Acho que é o primeiro trabalho que o Diniz consegue levar tão longe assim depois do São Paulo. Mas assim, é um time que ele pode golear hoje, quanto também pode sofrer uma goleada do nada. Tentando manter o padrão do Diniz aqui, eu até vejo que o Fluminense vence a partida, mas eu tô achando muito exagerado essa nota do Fluminense. É um time que, apesar de ter um sistema tático muito bom, no papel ele não tá acima do Corinthians, tá? Tá no mesmo nível. E com isso você não pode pôr o ML a 1,87 só esperando que o time jogue tão bem como vem jogando. Porque basicamente o Corinthians tem um sistema defensivo forte, é um time mais experiente até que o do Fluminense, e num momento como esse, um momento de pressão pro Diniz também, que cabe muito lembrar, o Diniz vem num momento de pressão, porque todo mundo fica cobrando ele de ser campeão e tudo mais, é o momento que o Fluminense pode entrar em pane. Então eu tô achando muito esticado esse mais 0,75 a 1,67 pro Corinthians. Tá, o handicap é mais 0,5/1. Porque eu acho que o Corinthians aqui, ele dificilmente perde por 2 gols nesse confronto. Ele tem um sistema defensivo que sabe segurar um jogo a partida inteira, sabe segurar uma pressão do Fluminense. E é um time que tem o Cássio, que é muito experiente, tem uma zaga que é boa, é um time que tem um contra-ataque que pode também, não com a mesma eficiência que a zaga, mas pode surgir ali com bons jogadores que têm experiência. Então, é um time que ele não tá atrás do Fluminense para dar uma cotação de ML para os cariocas. E por isso eu vou no mais 0,65 do time paulista contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Já São Paulo e Flamengo, eu acho que essa odds do Flamengo aqui tá totalmente justa. Na verdade, tá até um pouco abaixo do que deveria pagar. Para mim, eu colocaria um Flamengo a 2,30, 2,20 tá pagando 2, tá? Mas eu também não consigo bancar nada no São Paulo nesse confronto, tá? Fica difícil bancar coisa no São Paulo por conta do fator casa, porque o time realmente é muito abaixo do Flamengo. E fica difícil bancar coisa do Flamengo, porque o Flamengo pode simplesmente gostar do empate aqui. E eu também não consigo ver nada no mercado de gols, porque tanto pode ser 2-0, como 3-0 Flamengo, como 2-2. Então esse jogo pra mim é o clássico no bet, tá? Muita gente tá se forçando a fazer bet nesse confronto, mas acaba que pelas circunstâncias que a gente tem, as odds estão bem ajeitadas aqui, tá? A gente tem um cenário tanto que pra 0-0 quanto pra 2-2. A gente tem um cenário que a gente tanto enxerga o Flamengo vencendo tranquilamente, quanto um jogo empatado ou até com vitória do São Paulo. Tá? Então eu não faço nada nesse confronto, por justamente eu não entender o que vai acontecer nesse confronto,
pensando assim logicamente, beleza? Então é isso, pessoal. Tô meio ruim de gripe, meio ruim de tosse. Então é difícil fazer o vídeo, tô meio ofegante. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido as análises. Curtam o vídeo aqui. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. E tamo junto, até amanhã.